Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conte, e hoje um convidado especial, o João Abdoni. Tudo bem, João? Beleza, seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente de novo. O João é o craque da Levante de commodities, ele analisa petróleo, mineração, siderurgia e papel e celulose, e por causa da guerra e o sobe e desce do petróleo, eu convidei o João para escolher para vocês qual que é a melhor das quatro petroleiras brasileiras, Petrobras, Prio, Brava ou Petro Recôncavo. E aí, nesse mata-mata, você vai descobrir o porquê que tem uma ou duas que são as melhores e qual que é a nossa o objetivo. Justamente esse está escrito na tela. Descobrir qual das quatro comprar. Você não vai pôr as quatro na carteira, porque não faz sentido, e você precisa entender também os riscos e as oportunidades. A abordagem vai ser analisar o resultado do primeiro trimestre de cada uma das quatro, que é o resultado mais recente, é super importante, as perspectivas para o ano, os múltiplos, o valuation e a recomendação. E, de novo, as quatro que a gente vai falar: Petrobras, Prio, Brava e Petro Recôncavo. E agora o João começa, tem a tabelinha aí mostrando os principais números. E eu vou falar uma coisa importante para vocês. O João escreveu 3 relatórios, um de Petrobras, um de Prio e um de Brava sobre o primeiro trimestre. E eu e ele fizemos esse relatório para o Mata-Mata. São 4 relatórios. Se você quiser receber no seu WhatsApp, escreve para mim no 011 98346 9005, 011 98346 9005, que eu vou mandar para você gratuitamente os 4 relatórios, tá bom? É só você escrever lá: olha, eu gostei muito do Mata-Mata com o João, ele mandou muito bem e eu quero receber os 4 relatórios. Eu mando para você. Essa semana que passou, que foi feito de shoppings, eu mandei para o João, mandei para o Pedro, mandei para o Edson, mandei para o Ailton, mandei também para o Elcio e para o Ricardo. Então, se você quiser receber, escreve para mim no WhatsApp que eu vou te mandar. Vai lá, João, com você. Perfeito. A gente vai comentar, então, sobre os resultados da Petrobras, que é a maior petroleira do país. Como a gente pode reparar, ela tem uma receita líquida média ali de cerca de 120 bilhões de reais, que gera um EBITDA por volta de 60 bilhões de reais e um lucro líquido que fica na casa dos 20 a 25 bilhões de reais ao trimestre. De maneira geral, para a gente entender melhor o resultado do primeiro trimestre da Petrobras, nós vamos seguir aqui para o próximo slide. A companhia obteve ali receita de 123 bilhões de reais, crescimento de 4,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já os custos de produção da Petrobras foram de 64 bilhões de reais, o que levou a companhia a um lucro bruto de 60,7 bilhões de reais, praticamente em linha com o que aconteceu no primeiro trimestre de 2024. O segmento de exploração e produção, aquele de retirar petróleo majoritariamente do fundo do mar, foi responsável por cerca de 80% do faturamento da companhia. O segmento de refino vem tendo margens mais pressionadas por conta da decisão da companhia de vender ao mesmo preço que ela vende para os participantes do mercado local, como outras refinarias, para a sua própria refinaria. Com isso, o lucro operacional de exploração e produção ficou maior do que o segmento de refino neste trimestre, e isso deve ser uma tendência daqui em diante. Isso mostra, né, João, que quando vocês pensarem na Petrobras, o principal é a exploração e produção, é 80% do lucro bruto da companhia, é aí que ela faz dinheiro. E aí a gente entende a importância no futuro da margem equatorial. Exatamente. De explorar a margem equatorial, até porque na Bacia de Santos e na Bacia de Campos está caindo a produção dos campos maduros. Então, explorar a margem equatorial não é
uma questão de ser ruim com o ambiente, muito pelo contrário, mas é uma questão de sobrevivência. O Brasil não gasta um tostão com importação, porque ele exporta mais do que importa. Então, é assim que a gente deve continuar. E as despesas operacionais, João? As despesas operacionais foram de 18 bilhões de reais, 5,8% acima do ano anterior. Com isso, a Petrobras teve ali um EBITDA de 61 bilhões no trimestre, um avanço de 1,7% frente ao primeiro trimestre de 2024. Atualmente, a Petrobras negocia com um múltiplo bastante atrativo quando a gente olha pela relação EV/EBITDA de 2,6 vezes. Na média, as companhias desse segmento negociam a 4,5 a 5 vezes. Nossa, é muita diferença, né? Muita diferença. Uma parte dessa diferença vem do fato dela ser estatal e, portanto, ela tem um risco maior, porque o governo pode intervir, mas mesmo assim, 2,6 vezes EV/EBITDA, vocês estão acostumados aqui de ver vários EV/EBITDAs de vários setores, é tudo acima de 4. 2,6 mostra que a empresa está num preço muito atrativo. E o resultado financeiro foi positivo em 10,6 bilhões de reais, principalmente impulsionado pela variação cambial do período. O real se apreciou frente ao dólar no primeiro trimestre de 2025. Com isso, a companhia conseguiu oferir ali um lucro líquido de 35 bilhões de reais e, por conta de ter sido uma empresa lucrativa, a empresa consegue distribuir bons dividendos aos seus acionistas. É muito lucro, né? Muito bom. Parabéns para Petrobras. E aqui a gente tem alguns destaques financeiros, né? O endividamento da companhia de 86 bilhões de dólares, ela tem em relação ao mesmo período do ano anterior, a relação dívida líquida sobre EBITDA é de 1,45 vezes, não é um patamar elevado. É muito baixo. Mas esse pode ser o principal ponto de atenção ali para a companhia se atentar à não elevação da dívida líquida para que ela consiga seguir distribuindo elevado volume de proventos para os seus acionistas. Aí no acumulado dos últimos 12 meses, o lucro líquido da Petrobras de 103 bilhões de reais, o que resulta numa relação preço sobre lucro, que é uma das principais métricas aí de valuation por múltiplos que o mercado utiliza, de 4,3 vezes. A média do mercado local negocia ali por volta das 8 vezes lucro, ou seja, por conta de, como o Flavião bem colocou, o fato dela ser uma companhia estatal, ela tem bastante desconto quando comparado a empresas privadas. O fluxo de caixa das atividades operacionais da companhia nesse trimestre reportou 49 bilhões de reais. Já os investimentos realizados totalizaram 23,3 bilhões de reais, o que gerou um fluxo de caixa livre de 26 bilhões de reais. Segundo a política de distribuição de proventos da companhia, ela deve distribuir 45% desse fluxo de caixa livre, ou seja, 45% de 26 bilhões de reais. Com isso, a Petrobras anunciou a data do resultado, uma distribuição de proventos ali de 11,7 bilhões de reais de dividendos referentes ao primeiro trimestre do ano de 2025. Que é muito bom, né? Agora vamos pensar, João, para o pessoal entender como é que estão os múltiplos e também preço teto, preço justo, e em seguida você vai falar no slide 6 sobre a tua tese de investimentos. Perfeito. Atualmente a gente observa ali que a Petrobras está gerando entre 2,5 a 3 vezes a relação EV/EBITDA, como o Flavião comentou, abaixo dos pares. A relação preço sobre lucro da Petrobras deve ficar entre 4 e 5 vezes para os próximos 12 meses, e o retorno em forma de proventos da companhia deve cair um pouco, deve ficar em torno de 13%, porque o petróleo de 2025 está mais baixo do que foi em anos anteriores. E agora a gente tem aqui, como o Flavião já havia adiantado, o nosso slide para falar de conclusão, valuation e recomendação para a tese de investimentos da Petrobras, que encerrou o trimestre com forte rentabilidade, impulsionado ainda por um petróleo de $75 o barril, o que já não encontra-se mais assim, dado o cenário de tarifas de Donald Trump, depois guerra, entre altas e baixas, o petróleo está negociando agora
numa banda entre os 65 e os 70 dólares o barril. Dada essa volatilidade dos preços do mercado, a gente tem uma geração de caixa da companhia que deve oscilar, e com isso nós projetamos uma banda de dividendos para a Petrobras entre 10% a 15% nos próximos 12 meses, já considerando o preço de tela que a gente tem atualmente, que é cerca de R$ 31, R$ 32. Dessa maneira, a gente atualizou nosso modelo de fluxo de caixa descontado com as informações novas que foram oriundas do resultado do primeiro trimestre. Utilizamos uma taxa de desconto de 17,5%, ela é elevada porque a taxa de juros no Brasil também é bastante elevada, e por modelo de fluxo de caixa descontado, a gente chegou num preço justo por ação de cerca de R$ 40 para as ações de Petrobras PETR4. Então, dessa maneira, a gente mantém recomendação de compra para a Petrobras, e ela é também uma das companhias que deve ter a maior pagamento de proventos da Bolsa do Brasil para o ano de 2025. Ótimo, muito bom, João. Vamos agora falar de Prio. Perfeito, Flávio. A Prio foi outra companhia que divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025. A exemplo da Petrobras, ela teve um aumento ali de receitas, teve ali 697 milhões de dólares de receita, mas algumas outras linhas tiveram variação negativa. A gente vai explicar por quê nos próximos slides. Então, a produção média diária da Prio foi de 109 mil barris de petróleo, com um crescimento de 23% no primeiro trimestre, frente ao mesmo período de 2024. Esse avanço ele foi impulsionado pela aquisição de 40% do campo de Peregrino, que adicionou cerca de 38 mil barris por dia ao volume total produzido no primeiro trimestre pela Junior Oil. Recentemente, a companhia também anunciou a compra dos outros 60% do campo de Peregrino, que pertencia anteriormente ao Equinor. Com a aquisição, a capacidade de produção da Prio deve atingir cerca de 160 mil barris por dia ao longo do segundo semestre de 2025. O preço médio do petróleo Brent negociado pela Prio no primeiro trimestre foi de 74,98 dólares por barril, uma queda de 8,3% em relação ao que ela tinha feito no mesmo período do anterior. Ainda assim, a receita líquida da companhia cresceu cerca de 15%, totalizando 696 milhões de dólares, impulsionada principalmente pelo aumento da produção, que, como comentamos, veio majoritariamente do campo de Peregrino. Em contrapartida, a companhia apresentou um custo de produção de 215 milhões de dólares, alta de 80% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso ocorreu por conta de uma maior lifting cost, que subiu 70% e atingiu 12,8 dólares por barril. Isso aconteceu, entre outros fatores, pela entrada do campo de Peregrino e por algumas manutenções que a empresa vem sendo obrigada a realizar em campos como, por exemplo, Frade. Dessa maneira, o lucro bruto da Prio ficou estável frente ao ano anterior em 480 milhões de dólares. Já as despesas operacionais somaram 34 milhões de dólares e subiram 78% em base anual. Isso fez com que o EBITDA da empresa tivesse uma leve retração, fechando o período em 446 milhões de dólares. A Prio atualmente negocia ao múltiplo EV/EBITDA também bastante baixo, cerca de 4 vezes, com base nas estimativas para os próximos 12 meses. Um patamar que a gente considera atrativo também, embora um pouco mais alto do que o da Petrobras, mas ainda mais baixo do que outros players do setor. A dívida líquida da companhia também é bastante controlada, cerca de 2,4 bilhões de dólares. Atualmente, a relação dívida líquida EBITDA da empresa é de 1,3 vezes, também não é uma alavancagem perigosa, como também foi exemplo no caso da Petrobras. Um destaque positivo que a companhia teve neste trimestre foi um ganho tributário de 253 milhões de dólares, que impulsionou o lucro líquido da companhia para 344,7 milhões, alta de 54% em relação ao mesmo período do ano anterior. A geração de caixa da Prio foi de 414 milhões de dólares. Com relação ao caixa líquido das atividades operacionais, a Prio reportou 414
milhões de dólares, um crescimento bastante expressivo de 49% quando comparado ao ano anterior, o que demonstra ali uma solidez do negócio mesmo aí em cenários mais desafiadores como o que a gente vem enfrentando. Agora eu também vou comentar um pouquinho sobre os destaques operacionais, que é tão importante quanto as questões financeiras. No mês de abril, a companhia já divulgou ali produção de 91 mil barris por dia e óleo equivalente, representando uma queda ali de 13% em relação ao mês anterior, mês de maio. Essa redução já era esperada devido a uma paralisação no campo de frade. A companhia está no momento de preparação para a interligação do campo de frade com o campo de Wahoo, que é um outro campo da companhia que ainda é pré-operacional. A expectativa é que a produção do campo de frade se normalize ao longo do primeiro semestre ali até o final do mês de junho. Dessa maneira, a produção de frade tem potencial de crescer ali em até 15%. Dessa maneira, a companhia espera que a produção consolidada se aproxime da sua capacidade máxima até o final do segundo trimestre do ano de 2025. Já a entrada efetiva do campo de Wahoo, que é aquele campo ainda pré-operacional, deve ocorrer ao longo do segundo semestre de 2025 e parte dele ainda em 2026. Dessa maneira, a PRIO poderá atingir ali capacidade máxima de produção em todos os seus campos, pelo menos isto é o esperado. O Wahoo é 60 mil? 40 mil na primeira entrada, mais 20, totalizando 60, o que deve ocorrer até o final de 2026. Então, se ela vai ter 160 já no primeiro semestre, depois é mais 40, vai para 200 mil, e no ano que vem vai para 220 mil, é isso? Esse seria o mundo ideal. A gente pode considerar ali que vai acontecer alguns probleminhas operacionais no meio do caminho, talvez 200 mil barris por dia no ano que vem seja um número efetivo que a companhia vá entregar. Ou seja, quem já tem ações da PRIO ou está pensando em comprar ações da PRIO, precisa entender que você está investindo num crescimento de produção. Você não está investindo num petróleo que vai subir, você está comprando uma empresa de crescimento. Você não está esperando dividendos, como você espera na Petrobras, você está esperando crescimento de produção. E a companhia até agora vai indo bem. Então, é possível a gente acreditar que realmente os 200 mil barris vão ser atingidos no ano que vem, que é mais que o dobro da produção de abril, que foi 91 mil. Exatamente. E esses são alguns múltiplos da companhia, como o Flavião bem colocou, esses múltiplos, embora pareçam baixos, 4, 4,5, 5 vezes EV/EBITDA, 5 a 5,5 preço sobre lucro, esses números podem ser muito menores no ano de 2026, à medida que a companhia entregue esse crescimento de produção que a gente vem comentando. A gente vê algumas instituições de research de banco grande colocando ali 2,5, 3 vezes EBITDA, 4 vezes lucro para a PRIO já no ano seguinte, à medida que a companhia consiga efetivamente entregar ali essas entradas de produção, tanto da parte de Peregrino, quanto também de Wahoo e mesmo o acréscimo em frade. De maneira geral, a gente observa a companhia como uma companhia de bastante sucesso na execução até aqui, e nós temos ali de maneira geral, nós temos boas expectativas para a PRIO. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a conclusão, o valuation e a nossa recomendação para as ações da companhia. Então, como a gente já comentou anteriormente, a expectativa é que a companhia atinja ali 160 mil barris por dia ao longo aí do ano de 2025, mais para a segunda metade dele. E ainda tem a entrada de Wahoo, que poderia levar a capacidade de produção da companhia até 200 mil barris por dia. A gente fica aí na dependência das questões com o IBAMA e também da execução da própria companhia, mas em linhas gerais isso é o que deve acontecer. Considerando então o cenário atual, que é desafiador, de um Brent de 67 dólares por barril, a gente ainda observa ali um upside interessante para a companhia. Com base no nosso modelo de
de CF, de fluxo de caixa descontados, a gente tem recomendação de compra para as ações de Prio e o preço justo para as ações são de R$ 55. Então, aí a Prio a gente vê com boas perspectivas também para uma tese de crescimento, diferente da Petrobras, que é uma tese de distribuição de proventos. Ótimo. Vamos para a Brava, então. A Brava é a antiga Enalta mais 3R. Então, a fusão de Enalta com 3R virou Brava Energia. Vamos lá. Perfeito, Flavião. A Brava Energia é a companhia ali, dentre as listadas com maiores questões operacionais para serem resolvidas. Quando a gente olha aqui os destaques financeiros do primeiro trimestre, a gente percebe que a Brava registrou uma produção média ali de 70,8 mil barris por dia, representando uma leve retração de 1,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A companhia auferiu receita líquida de 2,9 bilhões de reais neste primeiro trimestre, representando um crescimento pequeno ali de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia sofre com algumas questões como um deságio do petróleo que ela extrai e por isso ela vendeu o petróleo a $67,10, o que é menor do que o preço de paridade internacional, que foi de cerca de $75,7 por barril. Esse deságio foi considerado pelo mercado um nível elevado ali no período e causou certas preocupações para esse tipo de negociação da companhia, que vendeu ali com um patamar bem inferior quando a gente compara com Petrobras e mesmo PetroRio, que venderam muito mais próximos ali do Brent. O custo de extração é outro ponto de atenção, cerca de $20 por barril, continua sendo um dos principais desafios operacionais para a empresa, que é fazer o ramp-up das novas operações, principalmente do FPSO Atlanta, e, ao mesmo tempo, buscar maior eficiência na redução do seu custo de extração. Apesar da companhia ainda não ter completado essa fase de transição, ela conseguiu ali uma redução, ainda que tímida, de 6,5% nos custos de extração e que totalizaram 2,5 bilhões de reais. Dessa maneira, o lucro bruto da companhia ficou em 930 milhões de reais, refletindo uma queda de 5,4% versus o primeiro trimestre de 2024. Já as despesas operacionais tiveram um aumento significativo e somaram 265 milhões, alta de 43% em relação ao ano anterior. Com isso, o EBITDA ajustado da Brava ficou em 1,1 bilhão de reais, representando uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. No momento que a gente vem gravando aí, a companhia está negociando ali a cerca de 4,5 vezes EV/EBITDA para os próximos 12 meses, o que é em linha com a Prio e um pouco acima, na verdade bastante acima até, do que é negociada a Petrobras. Do prisma da dívida líquida, a Brava é a que tem a maior alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA da companhia de 2,5 vezes, com uma dívida líquida que encerrou ali praticamente em 12 bilhões de reais o primeiro trimestre deste ano. Apesar disso, o resultado financeiro foi positivo em 590 milhões de reais, impulsionado principalmente pelos efeitos da variação cambial. Como comentamos anteriormente, o real se valorizou frente ao dólar. E por conta dos fatores acima comentados, a companhia reportou um lucro líquido de 829 milhões de reais no trimestre, o que acabou sendo um resultado razoável aí, vamos dizer dessa maneira, porque a companhia ainda segue realizando várias operações de ramp-up ali, como a gente colocou ali no relatório, a entrada em operação do próprio navio FPSO Atlanta, que é o principal navio de extração da companhia, entrou em operação aí no começo deste ano e ainda passa por certa instabilidade em suas operações, apesar de demonstrar forte crescimento ali no campo de mesmo nome, o campo de Atlanta, após a sua entrada. Esse ramp-up desse navio vem sendo bem sucedido
vis-à-vis a outros momentos de maior dificuldade que a companhia já reportou. Então, aqui, como a gente trouxe para as demais empresas, a gente tem o quadro de múltiplos. Aqui a gente consegue reparar que, apesar das dificuldades de anos anteriores, a empresa vem conseguindo ali reduzir os seus múltiplos e talvez consiga até mesmo pagar proventos ao final do ano de 2025. Vamos ver aí se a empresa vai ser bem sucedida nessa fase final de ramp-up de suas operações e se ela vai efetivamente conseguir ali uma forte geração de caixa, finalmente, que é tão aguardada pelo mercado. Como a gente comentou ali dos desafios de ramp-up que a empresa vai ter ao longo de 2025, o mercado vem revisando um pouco para baixo a produção média de 2025 da empresa, que passou a ser de 90 mil barris por dia, embora bastante acima dos 70 mil do primeiro trimestre. O mercado esperava mais produção ao longo dos próximos meses. No entanto, 90 mil por dia já é um patamar bastante interessante para a companhia ao longo de 2025, que terá potencial de atingir voos maiores em 2026. Mesmo diante desse cenário que é desafiador, a empresa também negocia com um EV/EBITDA barato de 4,5 vezes, o que faz a gente observar ali o valuation como atrativo. Considerando em nossos modelos ali um preço de Brent de 66, 67 dólares o barril, e com um WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, ou o custo de capital, de 15,4%, preparamos um modelo de fluxo de caixa descontado, ou DCF, para a Brava Energia e chegamos a um valor justo de R$ 32,00, o que também nos levou à recomendação de compra. No entanto, no caso da Brava Energia, é sempre importante destacar que ela é a companhia high cost, a companhia com maior dificuldade operacional, e por conta disso se espera maior volatilidade nos papéis da companhia, então é para investidores que tenham maior tranquilidade em momentos de alta volatilidade. Vamos agora para a última, PetroRecôncavo. Perfeito, Flávio. Vamos comentar aqui da PetroRecôncavo, que é uma companhia que vem reportando números mais estáveis ali, até porque não tem colocado tanta produção adicional. Isso. Em contrapartida, vem pagando bons dividendos aos seus acionistas. A produção média registrada pela PetroRecôncavo no primeiro trimestre foi de 27,3 mil barris por dia, um aumento de 4% em relação ao quarto trimestre de 2024, impulsionada por um crescimento de 5% na produção de petróleo e 2% no segmento de gás. No trimestre, as vendas de petróleo nos estados da Bahia e Sergipe foram realizadas para a Petrobras e para Dax Oil, entre outras companhias, conforme os contratos vigentes. No Rio Grande do Norte, a produção comercializada foi com a própria Brava Energia. O preço médio vendido do petróleo foi de 67,77 dólares por barril, representando ali 89% do valor de referência do petróleo Brent, o mesmo problema ali observado na Brava. O preço médio realizado no gás foi de 8,8 dólares por milhão de BTU, representando ali cerca de 12% menor no valor de referência com o Brent. A receita líquida da companhia reduziu cerca de 1% na linha de petróleo, com o preço do Brent e câmbio relativamente estáveis no período. No ativo da Bahia, a receita do petróleo aumentou 10% em função do aumento de produção no mesmo patamar. Já no ativo potiguar, a receita com venda do petróleo apresentou queda de 12%, influenciada pela formação de estoques de 56,4 mil barris de petróleo junto a parceiros comerciais e pela implementação de novos contratos de venda de óleo. A receita líquida com gás apresentou um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior, influenciada pelo aumento do volume entregue referente aos contratos fixos, além do volume de gás adquirido junto a terceiros para cumprimento de contrato. O custo de produção da PetroRecôncavo foi de 13 dólares e 93 centavos por barril, uma redução de 4% em relação ao mesmo período anterior, um patamar de custos bastante abaixo da Brava Energia, por exemplo, e em linha com os da Prio. Dessa maneira, o EBITDA obtido pela companhia foi de 424 milhões de reais, um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior
e de 20% em relação ao mesmo período de 2024, graças à redução do custo de extração e controle de despesas. De maneira geral, o lucro líquido da companhia foi de 228 milhões de reais no trimestre, bastante acima dos 32 milhões de reais auferidos no quarto trimestre de 2024, muito por conta da variação cambial positiva. Aqui nós temos o quadro de múltiplos e a expectativa por proventos da PetroRecôncavo é bastante elevada, ali 18,5%, sendo a líder neste quesito. O preço-alvo dos analistas para os próximos 12 meses é de R$ 20,18. A gente considera também, por conta dessa questão de dividendos, um papel interessante também para a carteira dos investidores. Agora a gente vai para o final, o top pick das companhias petrolíferas. De maneira geral, a gente destaca a Prio ali, com um upside de produção bastante interessante e que pode destravar valor no curto prazo de maneira mais significativa, por isso ela é uma das top picks que a gente tem ali, junto com a Petrobras. A Petrobras seria a top pick no segmento, para quem tem o objetivo ali de receber proventos, né? Então, de maneira geral, a gente tem trabalhado ali com cerca de 15% do setor de petróleo nas carteiras. A Petrobras é a blue chip, cerca de 10%, 5% em Prio, mas aí cabe também a cada investidor decidir o percentual tanto do setor quanto de cada papel alocar, mas de maneira geral a gente enxerga o maior destravamento de valor para os próximos 12 meses na tese de investimentos de Prio. Excelente, João, muito bom, parabéns, mais uma vez você foi muito bem, explicou brilhantemente. Pessoal, agradeço a todos pela audiência de mais um Mata Mata, façam seus comentários, falem que gostaram bastante, que o João mandou muito bem, dê o like, indique para amigos, e a gente está aí segunda-feira de novo, terça, quarta, quinta e sexta, fazendo também o fechamento todo dia, das 18h10 até 19 horas. Muito obrigado, um abraço.